lá então para as análises individuais. Vou começar com o meu amigo Clis Mangama. Vambora, contigo, rapaz. Já para começar pelos negativos, eu acho que principalmente aí. Você escolhe se é negativo, se é positivo. O pódio também, você que escolhe se você vai querer botar uma pessoa, duas pessoas, três, cinco. Já teve até 7 pessoas no pódio uma vez. Às vezes até quando eu tô A gente com se o Felipe orienta, né? Assis no telecast do Santa, a gente coloca o time todo no negativo, então faz parte. Esse de 7 deve ter sido Cássio Cardoso. Cássio Cardoso é bom de pódio. Rapaz, os pódios dele normalmente dão o que falar, mas vambora. Acho que no negativo, sim, não tem como a gente não colocar a Roda Jäger, apesar dele tentar e tudo mais, ser um cara que estava sendo voluntarioso em campo, mas errou demais. Acho que matou muita jogada ali no ataque que poderia sair algo a mais. Enfim, essa má fase dele vem persistindo aí. E é um cara que, quanto antes ele conseguir voltar a ter um bom desempenho, a estar balançando as redes, aí realmente vai ajudar demais o Bahia e, assim, pelo menos dar uma boa amenizada nesse problema de finalização em que o time cria tanto, mas até para acertar a barra está muito complicado. Eu acho que, além dele, eu acho que, como até um termo que a gente usou ontem lá na live do Náutico com Minhoca e Clauber, no limbo eu colocaria Igor Torres, que assim, Igor Torres vinha sendo o pior em campo, e aí fez o gol da vitória. Beleza, ele fez o gol, mas a atuação dele... Peraí, Kisman. Então, no próprio pódio, você está me inventando agora. Não, eu tirei do pódio. Uma outra questão de pódio. Porque Ele agora ficou não é no nem mais um limbo. pódio negativo, você já está criando assim, um pódio intermitente, né? Intermediário, né? Os caras que não são nem uma coisa nem outra. Exatamente, porque ele estaria ali entre os piores, e aí fez o gol do triunfo, então a importância do cara dentro do jogo foi fundamental, claro. Mas a atuação dele em si errou muito lá na frente, prendendo bola demais em alguns lances. No segundo tempo até que deu uma melhorada, mas ainda assim não seria suficiente para colocá-la no pódio dos positivos. E aí sim, passando agora para o pódio dos melhores em campo, destacaria com certeza a atuação da dupla de zaga, Luiz Otávio e Ignacio. Ignacio, o melhor em campo para mim. É incrível assim a evolução dele, o quanto que ele tem jogado nessa Série B. Assim, acho que até não vou dizer que é uma grata surpresa, até porque assim ele não chegou a ter tantas chances anteriormente assim no Bahia, ter uma sequência tão grande como vem tendo nessa temporada. E aí ele passou a ter essa sequência, ter um zagueiro tão experiente como o Luiz Otávio ao lado dele, pegou essa evolução dele, vem sendo um dos destaques ali, hoje mais uma vez muito bem, assim como foi no jogo ali contra o Náutico, então merece esse topo do pódio, vem seguido do Luiz Otávio, também mais uma partida muito segura. Eu achei assim, Rezende também acho que completaria esse pódio, também fez Rezende mantendo o nível, assim, é um cara que apesar de um jogo ou outro estar um pouquinho mais abaixo, mas tem um padrão muito bom de atuações pelo Bahia. E gostei muito da dinâmica que ele deu ali, principalmente na saída de jogo, distribuindo bola, aparecia ali no meio para receber e aí já jogava numa ponta, jogava a bola na outra. Quando tentava um passe mais em profundidade, pelo meio também, estava tentando. Eu gostei muito da partida desses três. E aí, para colocar como menção honrosa, acho que principalmente no primeiro tempo, eu gostei do futebol de Danielzinho, ele teve bem nesse primeiro tempo. E acho que fica por aí. No pódio, esses três jogadores do sistema defensivo do Bahia: Ignacio, Luiz Otávio e o Rezende. Acho um pódio honesto. Acho honesto. Pedro, você concorda? Concordo demais, assim. O meu pódio é exatamente esse aí: Inácio, Luiz Otávio e Rezende. Eu vou colocar Rezende como o melhor em campo hoje, mas de fato o Ignacio vem fazendo um campeonato assim, espetacular. Uma série bem fantástica de Ignacio. Realmente o Bahia tem um grande zagueiro assim, em seu elenco. E Luiz Otávio de fato também fez uma boa partida. Eu acrescentaria assim, eu faria também uma menção honrosa a Matheus Bahia. Eu acho que fez uma boa partida também.
Mas, de fato, eu acho que o pódio é esse. E como pior em campo, rapaz, assim... Não, Igor pera, Torres, calma. Pera lá. Eu queria pongar um pouquinho nesse seu comentário aí de Matheus Bahia, porque, assim, eu entendo, eu acho que eu entendo sua lógica de trazê-lo para uma menção honrosa, porque eu acho, assim, que Matheus Bahia, ele oscilou, foi um dos jogadores que oscilou bastante, teve muito em baixa com a torcida, que foi muito criticado. Muito criticado, e com razão, até certo ponto, né? Tecnicamente, ele realmente não estava muito bem. E aí ele volta a ter um jogo coerente, né? Ele volta a ser um jogador mais confiável, um jogador mais seguro. Não que ele, para mim, esteja fazendo das melhores partidas que ele já fez, inclusive, até no ano passado, especialmente na primeira metade do ano. Na Copa do Nordeste ele jogou muito. Acho que ele não voltou a esse nível, não sei se por conta de entrosamento dos jogadores, enfim, mas outras questões. Mas é bom ver que ele está retornando a um patamar que é de um futebol esperado dele e que a torcida sabe que ele tem capacidade de desenvolver de novo. Então, eu queria só pontuar isso, porque é importante a gente pensar que a oscilação dos jogadores é algo que ela deve passar. Né? Então, às vezes demora um pouco, como a do próprio Matheus Bahia, né? Então, é pensar que essas oscilações, os jogadores podem e devem ser recuperados. E que a gente critica às vezes, acha que tem que passar um tempo no banco também, mas que é bom, inclusive, quando a gente vê jogadores que são jogadores jovens retornando desse período de oscilação e voltando bem, né, conseguindo dar algum tipo de resposta, né, voltando a um nível interessante de futebol. E só para completar também, eu acho muito sintomático e interessante que bons jogadores do Bahia tenham sido pinçados da base. Então a gente vê Ignácio, a gente vê Everton, um jogador jovem, né, que fez gol no último jogo, a gente vê Davó e o próprio André, lateral direito, que achei que ele foi muito bem hoje também. Acho que merecia uma menção honrosa, até pelo primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo dá aquela caída. Mas é um jogador também que tem esse teto para evoluir e que está mostrando que tem futebol para isso. Então, eu acho bacana a gente ter que colocar isso em pauta de que as oscilações são normais e que elas acabam também. Isso quando a gente, enquanto torcida, não perde tanta cabeça do jogador que acaba sendo escanteado, emprestado, enfim. E, de repente, a má fase termina e a boa fase retoma quando eles já estão em outros lugares. Mas, enfim, só para não deixar de assim, esquecer, né, esse momento. Mas vá lá. Pode agora ir para o seu ponto negativo. E Matheus Bahia, assim, ele ficou muito marcado por conta do rebaixamento também, né? Ele fez um pênalti infantil no último jogo contra o Fortaleza e tal. Então, eu acho que essa raiva, assim, que a torcida do Bahia tem é até compreensível, assim, sabe? O ranço. A torcida do Bahia tem muito ranço, exatamente. Tem muita gente que tem esse ranço com o Matheus Bahia, com razão. Mas eu acho que nos últimos jogos, assim, ele... Teve algum jogo, não lembro qual foi agora, que a gente colocou ele também entre os melhores e tal. Não sei se com menção honrosa também. Mas ele vem tendo alguns bons desempenhos nessa Série B. Lembrando que ele começou o campeonato como praticamente terceira opção ali na lateral esquerda, né? Então, ele vem crescendo, até porque também... Com certeza, eu achei até que em dado momento o Bahia ia pensar, cogitar ou emprestar mesmo e não contar com ele para a temporada, o que eu acharia um erro. Mas eu achei que isso poderia ser realmente uma opção do Bahia. Eu acho que talvez não tenham conseguido colocar ele em outro time, né? Porque o Bahia tinha 2 laterais esquerdos, né? Tinha 2 jogadores ali para a posição. Então, talvez isso tenha até sido um objetivo traçado pela diretoria e que acabou não se realizando, né? E hoje ele é o titular da posição, sem muito risco de perder essa posição por agora. Pegando esse gancho também, você falou bem de oscilações e tal, e eu espero muito que a fase de Rodaí seja uma oscilação, porque é um cara que já contribuiu muito, assim, com o Bahia. A gente sabe que é um cara que tem talento. Ainda é o artilheiro da temporada, né? Ainda é o artilheiro da temporada, mas realmente vive um momento, assim,
tenebroso, já tô cansado de falar dele aqui. Tipo, acho que todos os telecasts que eu participei, a gente acaba citando ele como um dos piores. Teve um jogo que ele entrou, né? Acho que foi aquele contra o Cruzeiro que ele entrou e criou algumas oportunidades. E a gente não colocou ele como os piores. Mas, de fato, é um jogador que vive uma fase bem complicada. Mas eu vou colocar o pior como o Igor Torres, velho. O cara conseguiu ser citado, assim, no limbo, tendo feito o gol do jogo, né? O gol que definiu o jogo. Então, velho, pô, o cara conseguir isso aí é porque realmente a partida dele foi terrível. Então, o gol vai lá. Eu sei que foi o gol decisivo, né? Mas eu vou colocar ele. A gente fala muito, né, que o jogador que faz o gol, às vezes a nota dele no jogo. Tem até uma música, tem um cara chamado Paulo Pilha, que ele tem uma música que ele fala que o jogador que às vezes faz uma péssima partida, mas quando ele faz o gol, a nota dele no jornal que seriam 3, com gol sobe para 8,5. E hoje isso não aconteceu, tipo, o Igor Torres não seguiu essa regra, né? Ele conseguiu ser citado aí no limbo por Klinsmann, e eu vou deixar ele aí como um dos piores, e na escolha ele vai para o pódio, ele vai para o topo do pódio. Acontece, né? Então, achei curioso, mas enfim. Raro, mas acontece muito também. Só pongando também no que você falou sobre Rodallega, Pedro, Igor Santos colocou aqui, né? Até quando podemos esperar que a fase de Rodallega melhore? Será que compensa? Não sei. O problema é que não tem um centroavante, né? Então, acho que a Rodallega tá tendo muita chance por conta disso, assim. Não tem um cara com as características dele para jogar. O Whindersson tem toda a avó e tal. Inclusive, Davó acho que merece ser titular desse time do Bahia, mas como centroavante, ele tinha uma certa dificuldade, às vezes, de fazer gol. Eu tirei do Bahia na Série B, inclusive. Mas não é a posição dele. Tipo, na posição de Rodallega, só tem ele. É uma falha, assim, de formação de elenco. Planejamento, né? Bahia, de planejamento. Mas eu acho que ele vem sendo titular muito por conta disso.